Agora é o momento para conhecermos as nossas sugestões do dia. Dia da África, dia importante para o africano, para o afrodescendente, para aquele que ama a África. O João Mwanza vai apresentar aqui 3 sugestões que eu acredito serem ótimas para ajudar-nos a refletir a África. E você é convidado a acompanhar, porque você pode ser o leitor destas obras que serão aqui sugeridas por João Mwanza. Por favor, Mwanza. Hoje o Mwanza vestido de África. Bom dia. Bom dia, Afonso. Sempre vaidoso. Como sempre, essa é a marca de África. Realmente é um prazer. Saudações a todos os confrades, a todos ligados à arte, cultura, literatura. E trazemos aqui uma abordagem muito profunda, mas antes, porém, eu queria falar em Kikongo e Kimbundo. Em Kimbundo dissemos Muloji Kizua Kimoshi, ou seja, Muloji Kizua Kimoshi, Ndoki Kilumbu Kimoshi, ou seja, o feiticeiro apenas um dia. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que falar... que nós precisamos valorizar cada dia que passa. E quando menos esperamos, as coisas acontecem. É por isso que precisamos conhecer a África por dentro. Valorização da literatura oral, valorização da identidade cultural e conhecermos cada vez mais quem somos. Essa é a nossa negritude. Tenho hoje 2 questões muito importantes antes das sugestões de leitura, vou passá-las rapidamente. O Instituto Nelson Mandela, me refiro no Zango, na última paragem do Zango 3, o Instituto Superior Politécnico Nelson Mandela, neste preciso momento, está a trazer uma realidade africana sobre as eleições. Então, temos aí o nosso confrade, orador Jaime, que é formado nesta área de Direito, o docente universitário. Estará lá também o diretor adjunto para a área acadêmica, me refiro do professor Dr. Antônio José Alexandre, para fazer menção daquilo que são as realidades que têm a ver com a África. E também haverá uma exposição de livros africanos, haverá também exposição daquilo que são os quitutes da nossa terra. Haverá lá desfiles de moda e teremos lá também nesta mesma atividade em que a Brigada Jovem está convidada a compartilhar, a apoiar a atividade com recital de poesia, trova e muitas atividades, ou seja, haverá uma magna conferência com vários oradores. E lá por volta, isto é, esta atividade do Nelson Mandela é a partir desta hora, a partir das 9 horas até lá para as 15 horas, 16, a atividade vai estar sempre em alta. E todos estão, a entrada é livre, aproveitamos a África hoje. E também temos uma atividade muito forte, mas muito forte, na União dos Escritores Angolanos, onde vai-se fazer uma abordagem sobre a literatura de África em termos de lusofonia, com Ngimba Angola presente lá, verá lá o Raz Ngimba Angola, o Raski Feno, o João André e outros oradores. Então, está de parabéns à liderança da União dos Escritores Angolanos, me refiro ao nosso confrade e secretário da União, David Capelenguela, por levar à tona a maca às quartas-feiras, que já trouxe a nível da nossa literatura africana, a nível da nossa literatura angolana, várias revistas científicas. Agora, às 17 horas, isto é na União dos Escritores, e a essa hora, o Nelson Mandela. Trazemos aqui 3 sugestões que eu vou fazer a menção em poucos minutinhos. Temos a primeira. Babacu. Babacar Keita. Babacar Keita traz aí uma história da África negra. O Babacar Keita é maliano e traz uma visão muito profunda. Provavelmente o Babacar tenha feito uma conexão da realidade de Cheikh Anta Diop, que é um dos monstros quando se fala da história de literatura africana. Faz também menção do que é o islamismo, a influência do islamismo dentro daquilo que é a nossa realidade cultural.
faz menção das questões que têm a ver com a cristologia e também a valorização da negritude. Então, vários aspectos que têm a ver com o racismo estão desenvolvidas nesta obra e também é bom que nós conheçamos realmente onde é que estão situados realmente aqueles que são, exemplo, estou a falar de Homo sapiens, estou a falar do Homo saber, Homo de sapiência, estou a falar dos coisãs. Então, ele faz uma localização geográfica de cada nossa etimologia, ou seja, ainda a nossa etnia. Então, traz essa abordagem africana muito profunda e a maior tristeza é de quem não lê O livro do Boubacar, né? Keita, porque não conhece a África. Fica aqui Uma a coisa grande- é viver em África, outra coisa é conhecer a África. Realmente. Jogos Africanos, de Jaime Nogueira Pinto. Jaime Nogueira traz aquilo que nós chamamos Mambo Mavuvu Maluti de Muncieto e Munansi Yakinzenza. Ou seja, os Jogos Africanos de Jaime Nogueira faz uma menção das coisas valorosas, das coisas importantes que aconteceram em África. E quando eu estava a ler os Jogos Africanos, eu pensava aqueles jogos de Lentim, aquele Mama Maria Madalena, olha sua. Eu pensava que fosse, se calhar, o Metitira, se calhar, aqueles jogos de macacas. Afinal de contas, traz uma visão de África, uma visão das guerras que passaram em África, o seu desenvolvimento e também aborda aspectos, sobretudo, de Angola. Eu gostaria que nós bebêssemos a fonte de Jogos Africanos para conhecermos como é que foram os movimentos de libertação nacional e também as outras realidades que conferem os 54 países Então de fica África. aqui a sugestão De Jaime. Jaime Nogueira. Nogueira Pinto, E por Jogos último Africanos. temos este do Fernando Mauese. Fernando Mauese traz hábitos e costumes, é um angolano. E eu fico, mais uma vez, felicito o Fernando Mauese, esse jovem que vive praticamente no Brasil e em pouco tempo andaram por causa da música quase em todos os estados do Brasil. É a segunda vez que eu trago o Fernando Mauese. Mas algo que eu queria trazer hoje é a questão que tem a ver com as quatro gotas. O que quer dizer o Fernando Mauese no ponto quatro gotas? Porque são vários aspectos e eu não posso realmente fazer uma menção de todos os aspectos da obra, mas trago apenas hoje para o Dia de África uma reflexão profunda do que são as quatro gotas. O Fernando Mauese, ao falar das quatro gotas, fala de um homem que tinha 3 mulheres. E uma das mulheres busca aquilo que são as nossas tradições em termos de forças ocultas. Estou a falar de feitiços, quimbandas, busca aquelas forças do mal. E, infelizmente, esse é um dos aspectos que em África tem sido o dia a dia de pessoas que, em vez de buscarem uma África positiva, buscam uma África negativa. Então, Fernando Mauese fala desta mulher que vai à busca de Quimbandeiro, e Quimbandeiro disse que as gotas das águas deviam ser colocadas na bacia da água do homem apenas em um mês, 4 gotas. Mas a mulher, por questões de pressa e velocidade, fez a tradição acontecer sem a orientação profícua, sem a orientação divina. E então aconteceu que esta mulher colocou toda a quantidade de água. Infelizmente, o engraçado é que o homem, ao tomar banho, foi transformado em cobra. E a cabeça estava de um ser humano, mas toda a outra parte transformou-se em serpente. E foi ao quimbandeiro para ver se conseguisse recuperar e infelizmente a água quando cai já não há retorno. Não há retorno. Então, o moral da história, a mulher depois foi a família a contar, foi morta, e também o homem, infelizmente, quando se transforma em cobra, serpente, tem pouca durabilidade da vida e do pau é morte. Então, infelizmente, o homem também morreu. Ou seja, uma família perde-se por causa das forças da ambição, que ambição. A ambição desmedida. Então, falando nesse assunto, Mwanza, nos últimos tempos temos tido vários casos de pessoas que enfim, procuram a ajuda de forças ocultas para alcançarem o sucesso. Tivemos o caso da Willa, do rapaz de 17 anos,
que Acabou agrediu por de agredir tal forma o seu irmão de 2 meses, tudo isto na ambição de alcançar o sucesso. O que eu peço ao Mwanza é aquela palavra apelativa. A juventude quer ascender, quer alcançar o sucesso já, sem saber que existe um trajeto que deve ser percorrido. E nesse trajeto há espinhos. Em Zulu, na África do Sul, dizem Makandi, Makandi, ou seja, hoje é hoje. E em Kimbundo nós dissemos Lelokizoa, e em Kikongo ainda afirmam que Kosidiamo em Tanguande, ou seja, cada dia cada coisa tem o seu tempo. Então nós precisamos termos muita cautela quanto à busca desmedida dos nossos objetivos, alvos. E a África que o Madiba, Nelson Mandela, a África que o Agostinho Neto pensou, o havemos de voltar, era uma África alegre, uma África de paz, uma África sem morte desta forma. Então, quando se trata de que o mais importante é resolver o problema do povo é alegria, é paz, é termos um espírito, aquilo que Jesus Cristo dissera na sua palavra, que ele serviu aos outros e não nós sermos como se fossem os donos. Nós precisamos servir. Se todo ser humano, todo africano tomar em consideração a questão de ser servidor, essas situações já não vão acontecer. Já não vão acontecer. Muito bem. Essa aqui que traz o quê? A título de curiosidade. A título de curiosidade, esse é praticamente um bango. Um bango. Um bango significa um elemento que pode guardar alguns outros haveres. Eu faço essa pergunta propositadamente e realmente o Mwanza responde o que eu esperava. E nós que tivemos a sorte de ter contacto com avós, eles diziam: Wenda baka lekingandi munambango ame. Então nós íamos para lá e sabíamos que bango ankaka yai. É verdade, dos nossos avós. Então, É uma pena que nós estamos a perder a nossa cultura. Isso pode substituir aquelas pastinhas. Né? Podemos sim. E também a questão de miçangas. Muitas das vezes as pessoas, quando usam assim miçanga, falam, esse é feiticeiro. E muitas das vezes nós andamos com as varas. Eu gostaria só uma vara rapidinho, só um segundo. A vara é rapidinho, está aí. E, pronto, é uma pena, já não temos tempo, mas numa próxima ocasião, quarta-feira, numa próxima vamos fazer menção de algumas questões nossas. Mas eu acho que não seria mal nenhum mostrar a vara. A vara, por favor. 30 segundinhos. Né? Por favor, pronto, a vara. Se não há tempo, não há tempo, temos que respeitar. Não faz mal, mas a vara simboliza também o poder e na próxima quarta-feira vamos fazer menção sobre isso. Muito bem, João Mwanza. Muito obrigado. Obrigado, e sempre um prazer. Que Deus abençoe Angola. É o que dizem lá na banda, está pausada. Muito obrigado. África. Até amanhã, estimado telespectador, pontualmente às 7, com mais um programa Primeira Página. Bom dia.